Fala comunidade, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Fábio, sou médico de família e comunidade e eu estou aqui com o Pedro. Pedro, se apresente para o pessoal. E aí, Fábio, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Teixeira, sou médico de família e comunidade também. É isso, sou um entusiasta aqui de medicina baseada em evidências e de educação médica e basicamente isso, de mais importante. Boa, seja bem-vindo. E chamamos o Pedro para falar sobre um dos temas que acho que é mais prevalentes na vida de um médico de família e comunidade, mas um dos mais tortuosos, que é hipertensão arterial sistêmica. Pedro, só para começar a nossa conversa, por que tem tanta diretriz de hipertensão, tanta atualização? Todo ano sai coisa nova. Como que a gente fica atualizado em relação a tudo isso? Se não tivesse gravando, minha resposta talvez fosse outra, mas é isso assim, hipertensão tem um grande paradigma que é aquela, é fator de risco ou é doença, né? Uhum. Então, a gente tem sim os prejuízos que a hipertensão pode trazer para as pessoas. Mas a gente tem o fato que muitas pessoas saudáveis, que não têm nenhum prejuízo, que não tem nada atrapalhando a qualidade de vida delas, podem estar com a pressão alta. A gente tem alguns dados que até um terço dos adultos tem hipertensão, então é muito comum. E por ser muito comum, por não envolver necessariamente um prejuízo para a saúde naquele momento, é um mercado gigante Uhum. também, né? Então é algo que é comum, é algo que a gente aprendeu a procurar mesmo em quem não tem nenhum problema. E é algo que tem muitos outros interesses ali, para além da saúde da pessoa, que envolvem o diagnóstico, que envolvem o segmento, que envolvem o tratamento. E sempre que a gente está falando de tratamento de fator de risco, a gente está falando de tratamento crônico para a vida inteira. Então, assim, não é que nem uma pneumonia, que a gente pegou a pessoa, tratou, melhorou, 2 semanas depois a gente não tem mais uma pessoa pneumônica vindo Uhum. para nossa consulta. A gente tem aquele hipertenso para a vida inteira a partir do diagnóstico. Então, é muito comum. É muito prevalente, muitos interesses, e aí quando a gente já tem um arcabouço gigante de evidência, a gente começa a ir para as filigranas, a gente começa a ir para aquela mudançazinha de 5 milímetros de mercúrio para ver se faz diferença ou não, o 15º inibidor da enzima conversora da Sim. angiotensina, que saiu esse ano, e aí as diretrizes elas tentam correr atrás de todos os detalhes Sim. possíveis de todo esse mundo que é a hipertensão. Eles até têm um marketing, né, do lançamento da diretriz, vai ser lançado no congresso internacional de sei lá o quê, todo mundo fica esperando, então realmente é muita coisa pra gente ver. Já que você começou a citar sobre essa questão dos cuidados que a gente tem que ter quando tá avaliando diretrizes, fala um pouco pra gente, quais são os principais, vamos dizer assim, recomendações que você acha importante quando a gente pega uma diretriz, olhar ali, ver se ela é bem feita, quem tá por trás. Diga aí como como você pensa sobre isso? Tá, eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa entender o que é uma diretriz, Uhum. tá? Porque muita gente, quando fala de medicina baseada em evidências, considera que a medicina baseada em evidências é você ler as recomendações e seguir elas. E quando a gente entende o contexto com que uma diretriz é produzida, a gente percebe que não necessariamente a gente está vendo a evidência nua e crua ali. Uma diretriz nada mais é do que um monte de especialista focal daquela área, de interesse deles inclusive, se juntam e eles vão procurar os estudos, procurar as outras diretrizes, procurar as recomendações em outros lugares e vão fazer um compilado de recomendações. Então a diretriz nada mais é do que um compilado de opiniões de especialistas. Claro, não dá para a gente comparar uma diretriz com um artigo de opinião, Uhum. mas nada mais é do que o que aqueles especialistas cogitaram que é mais importante e cogitaram que deveria estar ali eh, como a prioridade daquele assunto. E aí a gente é trabalhoso a gente conseguir fazer uma avaliação crítica de uma diretriz. Por quê? Primeiro, já tem um viés de especialista ali, que a gente precisa entender que toda diretriz vai ter viés de especialista. Inclusive, se tiver médico de família produzindo, a gente tem os Sim. nossos vieses da especialidade. Geralmente, especialistas focais têm vieses que empurram mais para a intervenção. Nós temos vieses para evitar a criação de demanda desnecessária. Então, temos os nossos vieses, né? E aí, o viés de especialista é o seguinte: você precisa entender que quanto mais intervenção daquela especialidade, melhor para os especialistas. Não só isso, os especialistas focais, nesse caso aqui cardiologistas, geralmente estão vendo os casos mais graves, os casos que já tiveram prejuízos, os casos de pacientes que já tiveram a PCR, que tem uma pressão super difícil de controlar.
Então eles estão acostumados a precisar de muita intervenção para aqueles pacientes. Já que eles estão acostumados a precisar de muita intervenção, sempre que surge alguma recomendação a favor de mais intervenção, eles automaticamente são favoráveis. Nós, médicos de família, automaticamente ficamos com o pé atrás e falamos: pô, será que isso realmente traz benefício para o paciente? Então, não estou falando aqui que viés especialista é maldade, não. Pode ter ali, sim, para alguns, outros interesses que não o benefício do paciente, mas tem muito a ver com a experiência que eles têm no dia a dia também, que é diferente da experiência da maioria dos pacientes com aquela questão. Então, isso é de base, qualquer diretriz você tem que entender que vai passar por esse tipo de viés. Tem a questão que a gente chama de cherry picking, que é, existe um arcabouço gigante de evidências sobre o problema, e hipertensão talvez seja um dos maiores Uhum. arcabouços de evidência que a gente tem no mundo, e nem tudo está ali. Então, quando você vê uma diretriz de hipertensão, por exemplo, você fala: poxa, por que aquela revisão da Cochrane não está ali? Por que aquele ensaio clínico específico que fala o contrário do que a diretriz fala não está ali? Por Uhum. que eles selecionaram esses? Assim, não é uma revisão sistemática, eles não têm obrigação de fazer uma pesquisa em todas as bases de dados e incluir ali o que aparecer. Então, eles selecionam os estudos que para eles são os mais importantes, e quando eu fiz toda essa análise crítica da diretriz, eu selecionaria estudos diferentes. Uhum. Então, dá trabalho porque você precisa conhecer o arcabouço teórico por trás daquele problema e você precisa ir atrás da evidência. Então, é bom esse tipo de espaço aqui, porque aí pessoas que já fizeram esse trabalho, já correram atrás, podem também dar isso um pouquinho mais mastigado, porque a diretriz nada mais é do que como que aqueles especialistas mastigaram o assunto e entregaram para você. Então já tem esse problema. Isso é importante saber, porque existe uma cultura de não criticar diretriz e de entender que diretriz é evidência. E não é. Claro, se você segue uma diretriz, provavelmente você está errando menos de quem está fazendo uma medicina aí freestyle, né? Uhum. Mas seguir a diretriz não necessariamente é seguir a evidência, a gente precisa entender isso. Uhum. E até porque tem um certo grau de subjetividade quando a gente olha as recomendações, né? A gente vê lá, recomendação 1A, evidência forte. Mas para eles falarem que a evidência é forte, que a recomendação é forte, eles tiveram que, de alguma forma, entrar nesse consenso. Como que geralmente isso é feito? Por exemplo, se a gente pegar a diretriz de hipertensão, eles usam o sistema GRADE, que vai fazer a recomendação como forte ou fraca, e que vai fazer a evidência como nível alto, moderado, baixo ou muito baixo. Mas se você for ver os critérios grade para uma evidência ou para uma recomendação, eles são subjetivos. Uhum. Então, por exemplo, a definição de um nível alto de evidência é: há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado. Isso é subjetivo, é a confiança que a pessoa tem. Então você pode ler aquele estudo e ter forte confiança de que aquilo está Uhum. próximo do estimado, e eu posso ler aquele estudo e falar: tem algumas questões metodológicas aqui que eu achei que me afastam um pouquinho de confiar tanto assim. E tem outra coisa, a recomendação, ela vai estar como forte ou fraca e com nível de evidência alto, moderado, baixo ou muito baixo, a partir do que foi incluído. Então, se eu deixei de fora um estudo que fala outra coisa, e eu incluí um estudo que pode ser muito bom, mas que está falando o que eu queria que falasse, eu posso dizer que o nível de evidência é alto porque aquele estudo realmente é bom, mas eu deixei de fora aqueles 4 que falavam algo diferente. Então, não necessariamente o grade está mentindo, tá? Uhum. Não necessariamente os profissionais ali que estão produzindo aquela diretriz estão mentindo. Mas a avaliação de nível de evidência e de grau de recomendação é subjetiva, a gente precisa entender que é subjetiva, e depende do que você selecionou como evidência para incluir naquele escopo. Uhum. O que você não selecionou não vai estar influenciando o nível de evidência e o grau de recomendação. Então o cherry picking já muda tudo aí. Sim. É, daí uma pergunta que talvez seja capciosa, mas que quando a gente conversa com pessoas e a gente tenta trazer esse contraponto de, olha, a gente tem que olhar com cuidado as diretrizes, tem que olhar da onde que veio aquela recomendação. Um contraponto que vem é o seguinte: tá, eu não consigo ler todos os estudos sobre tudo que existe no mundo. Quando eu pego uma diretriz de uma sociedade, de uma instituição respeitada, eu meio que tô delegando para alguém que tá lidando ali diariamente com o assunto, e eu confio que a pessoa vai fazer um bom trabalho em fazer essa curadoria de artigos, de recomendações. E claro, se eu olhar isoladamente cada um dos estudos, talvez eu chegue a algumas conclusões que as outras pessoas não chegaram, eu discordo de algumas recomendações,
Mas qual que é o problema então de eu delegar essa função? Ó, vou delegar ali para American Heart, para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e eu vou fazer aqui, as recomendações, porque eu acho que no final das contas é o melhor para o paciente. Esse daqui no geral vai ser o melhor cuidado. É uma pergunta capciosa, mas é o seguinte, assim, eh, não tem problema a gente delegar, tá? Por exemplo, pô, nós somos médicos de família. A gente tem a medicina toda ambulatorial Uhum. e parte da No medicina de nosso escopo. emergência também no nosso escopo de atuação. Não dá para correr atrás das melhores evidências para tudo, tá? Então eu vou ter que delegar. Tem muita coisa que eu faço no dia a dia que eu tô fazendo porque eu abri uma recomendação, porque eu abri algum site muito confiável de síntese de evidência e eu tô seguindo o que tá dizendo ali. Mas só que quando é alguma coisa muito comum no meu dia a dia, não dá só para eu delegar. Uhum. Não dá para eu delegar para cardiologistas a recomendação do que eu vou fazer com meus pacientes hipertensos, sendo que eu atendo hipertenso todo dia. Não dá. Uhum. Porque eu não sou cardiologista, eles não estão vindo para cardiologistas, eu sei que o viés de minha especialidade é diferente, eu sei que a mão que pesa para intervenção é diferente, então eu preciso correr atrás de ter isso confiável dentro dos meus critérios que eu considero que é confiável. Então, primeiro que não é um problema você delegar, porque a maioria das coisas não vai ter como você correr atrás mesmo, mas eu acho que é um problema você delegar aquilo que é muito comum e muito relevante para a sua prática. Então eu não consigo delegar para psiquiatras o que eu vou fazer com pacientes ansiosos e depressivos. Não consigo, porque é todo dia. Eu não consigo delegar para ortopedistas ou para fisiatras o que eu vou fazer com pacientes com dor crônica, porque é todo dia. Não consigo delegar para endócrinos o que eu vou fazer com diabéticos, porque é todo dia. Eu não consigo delegar para cardio o que eu vou fazer com hipertensão, porque é todo dia. Agora, chegou alguém com Wolff Parkinson White para mim. Ah, eu vou Up to aceitar. date. Eu vou aceitar, porque Hum. eu atendi 2 pessoas com Wolff Parkinson White esse ano, não dá pra eu fazer: "Ah, vou ler todas as diretrizes aqui de arritmia, de alterações congênitas", não dá. Mas tem uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que talvez seja uma dica, que é o seguinte: quando você vê as evidências ou as recomendações mandando você evitar intervenções, geralmente aquilo dali, quando você vai ver o embasamento, ele tá lindo. Porque para você aceitar a hipótese nula, né, para você aceitar que aquilo não tem uma relevância, você está deixando de lado também os seus benefícios profissionais, econômicos e tudo em cima daquilo. Quando você vê uma recomendação a favor de mais intervenção, duvide. Se é contra mais intervenção, ótimo, porque claramente é para o benefício do paciente. Quem mais ia se beneficiar de ausência de intervenção se não o paciente? Você não se beneficia com a ausência de intervenção, porque o paciente não vai ter que ficar retornando para você. Você não se beneficia a indústria farmacêutica não se beneficia de ausência de intervenção, porque não vai estar ganhando dinheiro com aquilo. Então, a ausência de intervenção, quase sempre, quando tem uma recomendação para não intervir, ela é para o bem do paciente. Quando tem uma recomendação que é para intervir ou para intervir mais do que o que era o padrão, duvide e corra atrás, porque muitas vezes a gente vê problemas nessas recomendações de mais intervenção. Boa. E isso se relaciona muito com o ônus da prova, né, e aquele conceito de não funciona, não tem benefício até que se prove o contrário. A gente tem que ter evidências muito fortes para a gente começar a mudar a nossa conduta. Acho que é legal ter esse conceito. E tudo isso foi um preâmbulo para falar como que o assunto é tortuoso, porque se a gente pega as diretrizes mais atuais das grandes sociedades aí que falam sobre hipertensão, tem muitas diferenças, desde quem rastrear, como medir a pressão, como fazer o tratamento medicamentoso, enfim. Mas eu acho que a gente poderia, talvez, trazer as principais Sim. recomendações polêmicas e o que é consensual, o que que não é. Vamos falar primeiro de rastreamento, Pedro. Quem não tem hipertensão, mas está lá no seu consultório, quem que a gente deve medir pressão arterial? Eu gosto de simplificar as coisas, tá? Aham. Para mim, os conceitos de tempo necessário para tratar, de cuidado de pouco valor, são muito relevantes para nossa prática aqui, que é, vamos evitar fazer aquelas coisas que dão muito trabalho para gente, que atrapalham muito a vida do paciente, que custam e que mesmo com tudo isso não trazem muito benefício. Então, quando a gente simplifica, a gente deixa só aquele cuidado de maior valor mesmo que pode ajudar as pessoas. Então, assim, hipertensão é uma doença que ela cumpre todos os critérios de rastreamento, né? É uma doença muito comum, uma doença que traz prejuízos para a saúde, é uma doença silenciosa, uma doença de evolução clínica
mais insidiosa, é uma doença que passa a maior parte do tempo completamente assintomática, então cumpre vários critérios para rastreamento e basta medir pressão. Então, assim, se você for ver as diretrizes, tem ali critério para você rastrear de 6 em 6 meses, critério para você rastrear todo ano, a partir de quanto que deu a pressão, quando que você deve fazer a próxima. Então, tem várias coisas que podem dificultar um pouquinho. De forma simples, que você vai acertar em 99% dos casos tem um paciente adulto na sua frente, meça a pressão. Você não tem uma medida de pressão dos últimos meses daquele paciente adulto, meça a pressão. Tá ali na frente no consultório, meça a pressão. Pronto. Ah, eu tenho um paciente que super saudável, mas bateu 1 ano que ele não vem no posto. Eu vou chamar aquele paciente. A gente já não consegue chamar os nossos pacientes com doença crônica, Tuberculose. multimórbidos. A gente não consegue visitar os que a gente precisa na casa porque é acamado. A gente vai ficar chamando alguém de 28 anos saudável para medir pressão. Uhum. Então, assim, eh, apareceu, meça a pressão. Tem fatores de risco muito evidentes para evoluir com a doença? Meça mais vezes. Pô, o paciente tá vindo aqui porque, sei lá, tem uma ideação suicida, está fazendo retorno breve, toda semana tá vindo, você não vai ficar medindo a pressão toda semana também. Então, assim, vai medindo, tá dando normal, avisa, olha, é bom medir a pressão todo ano. A pressão estiver dando acima de 14, você vem falar comigo. Mas, assim, não dá pra gente controlar todos os aspectos da vida da pessoa. Deu alguma coisa alterada, aí você vai ter que englobar aquela pessoa, não é mais rastreamento. Agora você vai começar a Uhum. fazer um segmento, você vai começar a fazer uma confirmação diagnóstica, já é outra história. Mas eu Boa. acho que tem adulto na sua frente, meça a pressão, tem muito fator de risco, meça mais, mas não precisa ficar caçando as pessoas saudáveis em casa para poderem vir para cá só para medir pressão. Boa. E nesse caso que você falou da continuidade da investigação pra gente fechar o diagnóstico. Você fez rastreamento, pessoa adulta, deu aquele famoso 14/9. Como que a gente confirma se a pessoa tem ou não? Porque isso muda bastante a vida da pessoa, né, tipo, você dá um rótulo pra ela que ela tem hipertensão, você vai ter que fazer exames periodicamente, você tem que tomar medicação, então tem que ter um cuidado aí pra confirmar, né. Assim, eu tô falando cuidar de grande valor, mas se você tá na dúvida que realmente aquela pessoa pode ter hipertensão, agora você vai ter que segurar ela e correr atrás, né. Aham. Então você fez a medida no consultório, aquela medida tá abaixo do 14/9 clássico, lindo, volta daqui a 1 ano. E é 14/9, a gente vai chegar lá, tá. Tem gente dizendo que é menos, mas é 14/9. Pareceu até no Fantástico esse, É, né. passou no Fantástico que não é mais, mas não, é 14/9, a gente vai chegar lá. Eh, tá abaixo de 14/9, beleza, ou volta ano que vem, ou vem só medir a pressão, mede sua pressão numa farmácia, mede sua pressão aqui no posto, depois você se tiver alta, você volta, que também não tem por que passar no médico todo ano, tá. Não tem por que fazer exame todo ano, não tem por que passar no médico todo ano, não tem por que, ficar indo pra consulta toda hora. Deu acima, a gente tem que confirmar, porque várias coisas podem fazer com que a pessoa tenha aquela pressão alterada naquele momento. E aí tem formas de confirmar. 3 estão nas diretrizes, uma mais fácil do que a outra, e algumas com um pouquinho mais de embasamento de como que a gente deve fazer, né. O principal você precisa medir a pressão em um segundo momento. Não é um segundo encontro, na verdade, não pode ser naquele mesmo dia. "Ah, no início da consulta eu medi aqui, deu 14/9, no final da consulta eu medi, depois eu já dizer para ele que talvez ele esteja hipertenso, deu 148/92, é hipertenso". Não, Uhum. em um segundo momento você mede. Então o mais fácil é isso. O que a gente faz muito no posto pra já vir com alguma coisa pronta para o retorno, a gente orienta que a pessoa meça em casa, que é a famosa MRPA, né, Uhum. a monitorização residencial da pressão arterial, e tem aí posso entrar nos pontos específicos? Diga. Tem vários lugares que falam sobre como que essa MRPA deve ser feita, tá. "Ah não, você tem que medir 3 vezes e tirar a primeira e ficar com a maior entre as outras 2, de manhã, de tarde", tipo assim, eu não faria isso se eu fosse paciente. Uhum. Então, o importante é você ter muitas medidas, Sim. quanto mais medidas você tiver, melhor, e o importante é que você tenha uma técnica adequada. Inclusive, tem recentemente um estudo que avaliou técnica de pressão arterial também e mostrou que algumas coisas realmente interferem na técnica. Perna cruzada, bexiga cheia, um manguito, que não seja o adequado para o tamanho do braço da pessoa. E se a pessoa tá com a blusa grossa, Uhum. tecido fino também você pode medir por cima que não interfere. Então a técnica adequada é bom já ter um papelzinho pronto para você imprimir, entregar para o Uhum. paciente com as recomendações por escrito e mede quantas vezes der em casa. Deu para medir de manhã, de tarde, de noite?
ótimo. Não deu para medir de manhã, de tarde, de noite? Mede só de noite, mas a gente espera 3, 4 semanas para você voltar com essa medida. Então é uma boa ideia a MRPA, e tem algumas vezes que tem que ser MRPA, quando o paciente diz: "Poxa, em casa minha pressão está sempre normal, mas quando eu venho minha pressão dá alta". A hipertensão de jaleco branco é mais comum do que a gente acredita que é, mais de 10% dos pacientes têm realmente medidas mais alteradas no consultório do que em casa, então vale a pena a MRPA. E tem a MAPA, que é a monitoração ambulatorial, que é aquela que fica 24 horas aqui, que assim, na verdade, a gente vai precisar da MAPA em situações muito específicas. Tem gente que tem, hipotensões, hipotensão pós-prandial, hipotensão ortostática, a MAPA pode ajudar. Tem gente que tem síndrome da apneia obstrutiva do sono e pode ter hipertensão noturna, então a MAPA vai ajudar. Mas via de regra não precisa de MAPA. Me dá agonia quando eu vejo o povo usando o MAPA para confirmar pressão. Uhum. Então a ideia é, chegou, tá achando que a pressão tá alta, pede para medir em casa, na volta, você mede naquele retorno, você tem os 2 critérios. Uhum. O das 2 medidas em 2 encontros e o da MRPA para você poder fazer essa avaliação. Boa, acho que essa logística já é bastante complexa, a gente tem que ver qual que vai ser ali a disponibilidade do paciente, do serviço de saúde, mas eu gostei dessa mensagem que medir várias vezes é importante, né. E você começou a mencionar os valores, Tá. que daí é uma grande questão, porque quando a gente pega as diretrizes, tem lá a diferença de valores para consultas ambulatoriais, para MRPA, para MAPA, e ainda cada diretriz varia entre si. É. E ainda tem um negócio do fantástico Ainda que tem um negócio fantástico. Tem uma coisa que é o seguinte, quando você vai ver os valores para MRPA e para MAPA, tô usando principalmente como base diretriz brasileira, tá, mas a gente vai citar algumas questões de outras diretrizes também. Você vai ver que os valores eles são diferentes. Então para MRPA você vai ter valores de 135 de sistólica ou de 130 de sistólica, dependendo de onde você lê. Para MAPA você vai ter de 130 de sistólica ou então de 120 se tá envolvendo geral sem vigília, vai ter vários critérios diferentes. A base disso é a seguinte: alguns estudos perceberam que quando você mede a pressão no consultório, ela em média dá ali uns 10 milímetros de mercúrio a mais de sistólica do que quando você faz essas medidas em casa ou quando você faz essas medidas pela MAPA. Então a gente tem essa expectativa já de uma pressão um pouco mais baixa em casa, tá. E é isso. A base, na verdade, é uhum, toda essa. A gente não tem uma base de que fazer o diagnóstico por MRPA com uma sistólica de 130, por exemplo, realmente vai melhorar desfechos em comparação com a gente usar 140 para MRPA, que seria o mesmo para o consultório. uhum, E tem outro problema, que o segmento com as metas de pressão não avalia o MRPA, não avalia o mapa, botam o do consultório como sim. segmento. Então, a gente fica às vezes se batendo nessa filigrana de: "Ah, é 135, é 130", mas só que se tira a vigília da mapa é 120, e agora essa pessoa tem pressão não. E aí quando você vai ver, a meta para todo mundo deveria ser a do consultório abaixo de 140. Uhum. Não é também 130, como a gente vai falar já já, é 140. Então pra que eu vou ficar caindo nessas filigranas de MRPA e de mapa, tá? Pô, você mediu no consultório, deu 158, mediu em casa, deu 148, é hipertenso. Uhum. Acabou. Você mediu no consultório, deu 142, mediu em casa, deu 132, Uhum. por que você vai diagnosticar essa pessoa como hipertensa se até no consultório que é 142 ela já tá beijando ali a meta que seria Sim. 140. Então é difícil bater o martelo e dizer o que é que a gente deve fazer com os valores específicos de MRPE de mapa, porque não tem a a evidência desse acompanhamento ou desse diagnóstico a partir disso. Só tem a evidência de que geralmente é mais baixa quando mede em casa. Boa. Então vamos lá, vamos sistematizar. A gente já falou sobre rastreamento, que você falou que, de forma geral, pessoas adultas a gente vai fazer o rastreamento e dependendo do caso, a gente vai fazer com mais frequência ou vai ficar mais tranquilo de deixar a pessoa procurar ativamente. Você fez aquela pressão limítrofe uma vez, você vai pedir para ela medir várias vezes em casa, com mapa, enfim, o que tiver disponível no dia. E daí você diagnosticou então hipertensão. E agora? E Tá, aqueles exames? tá. Porque também, se a gente pega as diretrizes, o céu é o limite. É, Vai ácido úrico, TJ-TGP, eletro todo ano. vai vir um monte de coisa. Uhum, Tá, aí a gente começa a entrar só pra ter ideia, com relação ao exame, a própria diretriz diz que a recomendação é fraca. uhum, Então, é raro a gente ver eles dizendo que a recomendação é fraca, mesmo quando deveria ser fraca. uhum. Nesse caso, eles dizem que é fraca, então eles já sabem que o que eles estão falando ali de exames de segmento não tem muito respaldo. Mas só para bater o martelo aqui então, olha,
A American Heart Association chama a hipertensão 130, a partir de 130 por 80 sistólica. E chama de hipertensão grau 2 a partir de 140. A brasileira ainda considera 140 como hipertensão, mas considera aquela pressão elevada, o pré-hipertenso já a partir de 130 e que o normal seria abaixo de 120. E aí fica uma mensagem final aqui. Não existe benefício para nenhum paciente, mesmo com autismo cardiovascular, mesmo diabético, mesmo com doença renal crônica, mesmo com qualquer outra, a depender da idade, independente disso, não existe benefício de uma pressão abaixo de 140. Então, por que que eu vou diagnosticar como hipertenso uma pessoa com a pressão de 130, de 132, se a meta de pressão, e a gente vai chegar lá, vai ser 140, tá? Então, para mim, não faz sentido a gente englobar nenhum tipo de diagnóstico patológico em alguém cuja pressão sistólica está abaixo de 140. Então, hipertenso, você vai diagnosticar se tiver com a pressão acima de 140 por 90 nas duas medidas, na MRPA ou na MAPA. Para mim, isso aqui tá muito claro. E aí a gente chega, diagnostiquei. Vou precisar fazer os exames, tá? E aí, o que é que diz a diretriz? A diretriz traz, a depender das diretrizes ali, entre 9 e 12 exames que a gente deve fazer ao diagnóstico e que a gente deve fazer todo ano. Essa é a recomendação. Uhum. Então, você pega ali, tem a creatinina, tem a hemoglobina glicada, tem o ECG, tem o potássio, algumas botam sódio, ácido úrico. Não sei porque que o ácido úrico entra aí no meio. Ah, hidroclorotiazida, sim. E aí, não tem gota, esquece o ácido úrico. Tem a fundoscopia, tem exame de urina, assim, tem vários exames que as diretrizes pedem para a gente fazer todo ano. E aí, quando você vai ver a evidência por trás disso, o que a gente tem são estudos dizendo o seguinte: pacientes que têm fatores de risco cardiovasculares, como doença renal crônica, como diabetes, esses pacientes têm mais risco de ter eventos cardiovasculares desfavoráveis, né, maiores. Mas claro, são fatores de risco exatamente por isso, porque aumenta o risco. Então eu já sei que paciente diabético tem mais risco de infartar do que não diabético. Eu já sei que o paciente com doença renal crônica tem mais risco de ter um prejuízo do que o que não tem doença renal crônica. Então o estudo ele não mostra, e aqui os estudos que a própria diretriz coloca, tá? Os estudos que a própria diretriz coloca, eles simplesmente dizem o seguinte: pacientes com fator de risco têm mais risco e pacientes com lesões de órgão-alvo têm uma hipertensão mais grave. Uhum. Eles basicamente estão dizendo: quem tem risco e quem é grave é grave. Os estudos não estão dizendo que se a gente ficar monitorando esses exames complementares todo ano, a gente vai conseguir chegar a melhores desfechos do que se a gente não monitorar com essa frequência. Então não tem, pelo menos a diretriz brasileira de hipertensão, não apresenta nenhuma evidência de que a gente deve fazer exames todos os anos nos nossos pacientes hipertensos e que isso pode trazer algum benefício para eles. A gente vai conseguir mudar o rótulo, a gente vai conseguir categorizar de uma forma diferente, mas benefício clínico para os pacientes, a diretriz não mostrou, não comprovou, tá? Uhum. Boa. E o que que você faz, no final das contas? Você lê tudo isso, eu entendo a É. crítica, tá, não tenho uma evidência de que eu segui todo ano, mas tá escrito ali. É difícil ignorar. Aham. Você tem que ter muita certeza para ignorar e a gente não consegue ter a mesma Exatamente. certeza, né? Tem um estudo bem legal do British Journal of General Practice que eles pegaram várias recomendações diferentes, vários estudos diferentes sobre acompanhamento com exames complementares em pacientes hipertensos, fizeram um painel de especialistas, convidaram pacientes para poderem participar desse painel também. E eles chegaram em um esquema de consenso em quais exames fariam sentido a gente pedir periodicamente para os pacientes. São dois: creatinina e hemoglobina glicada. Então, realmente, tem muita associação da diabetes com a doença renal crônica, com a hipertensão, os fatores de risco se acumulam para mais eventos, então você saber disso tá ótimo. Então, eu evito fazer exame todo ano, mas é difícil que o paciente volta, ele quer Uhum. aquilo, ele tá acostumado, então eu consigo, pelo menos, pedir menos exames. Hemoglobina glicada e creatinina, a gente tem algum respaldo de que faz sentido. Uhum. Veja que eu não tô dizendo que tem respaldo de que ajuda, tem respaldo de que faz sentido. Arrasou. E eletrólitos quando a gente muda medicamento. Ah, vou introduzir uma losartana. É interessante você saber o potássio antes e o potássio depois. A função renal, se teve alguma mudança ou não. O paciente já usa muitos medicamentos. Pô, eu vou ter que ficar mais de olho na função renal. Então tem muito a ver com a gravidade da pessoa também. Eu tenho hipertenso ali, estágio 1, que por algum motivo
alguém botou algum remédio, ou tá mesmo sem remédio, sem ser estágio, é estágio 1, mas tá sem remédio, eu não vou ficar pedindo exame todo ano. Por que que eu vou ver Sim. a função renal se deteriorou do ano passado para cá? Se não Se a teve nada pessoa de não é diferente. diabética, a pressão não tá Sim. descontrolada, então eu não vou ficar pedindo exame. Mas ali a cada 4, 5 anos, fazer aquele combo para ter uma ideia, fazer o ECG junto para ter uma ideia, fazer a fundoscopia para ter uma ideia. Mas se tá tudo bem, não fica atrapalhando a vida da pessoa, pedindo um monte de exame. E aí, assim, para quem acompanha pacientes hipertensos, o que que a gente mais faz? A gente pede um monte de exame e não faz nada com eles. É o mais comum, é isso. Uhum. Os exames não estão mudando a nossa prática, não estão mudando a forma que a gente faz o acompanhamento dos pacientes. Então, pede quando você sente que vai mudar, Sim. que tem motivo para alguma coisa diferente estar acontecendo, ou que você realmente está procurando alguma coisa para saber se vai ter que mudar sua conduta. Se não, deixa os pacientes viverem a vida deles. Perfeito. Às vezes a gente entra nessa de seguir os protocolos e esquece do raciocínio clínico, né. Então tá, talvez isso não vai mudar, então não deva fazer. Vai ter outras situações que até precise pedir com mais frequência, se mudar alguma coisa. "Ah não, agora eu diagnostiquei uma doença renal crônica", então daí entra um outro raciocínio, um outro acompanhamento, né, enfim. Então, essa inércia clínica às vezes pode ser prejudicial em relação ao qual exame a gente tá pedindo, qual vai ser o raciocínio. Muito bom. E tratamento, Pedro? Porque daí também tem alguns tópicos que a gente pode discutir, né. Acho que tem aquela parte de muita gente já começa o tratamento medicamentoso logo de cara, independente do grau de hipertensão. Tem aquela discussão de um ou 2 antihipertensivos, né. Então, como que você acha que a gente pode começar a pensar sobre isso? Tá. Pronto, diagnostiquei. O que diz a diretriz? A diretriz diz que se você é uma pessoa com a hipertensão com a pressão elevada, ou seja, acima de 130 de sistólica, e você tem ali fatores de risco, você vai precisar de remédio. Eh, e se você não conseguir também controlar com medidas não medicamentosas por 3 meses, você vai precisar de remédio, tá? Para mim, esquece isso. A gente não tem por que tratar pessoas com antihipertensivo que tenham uma pressão já abaixo de 140 sistólica. Tem revisão de Cochrane que inclusive já viu isso em pacientes com alto risco, ou com doença coronariana já estabelecida, com doença renal crônica já estabelecida. Então, assim, não tem benefício de precisar que a pressão fique mais baixa ainda. O corte é 140, então esquece tratar pré-hipertenso com remédio, tá. E aí, pessoas com pressão acima de 140, o que a diretriz diz é que se tem uma pressão acima de 140, tem que começar remédio. E a diretriz também diz que se a gente vai começar remédio, que o ideal é que seja com associação de medicamentos. Uhum. E aí a gente precisa dar uma olhada em algumas evidências aqui por trás, tá? Primeiro, hipertensão é um fator de risco cardiovascular. Se a pessoa só tem a hipertensão, ela só tem um fator de risco cardiovascular. Então, para a gente reduzir esse risco cardiovascular, a gente pode ser um pouquinho menos incisivo. E aí tem uma revisão da Cochrane que fala o seguinte: para hipertensão leve, você usar medicamentos não traz benefício. O que que é hipertensão leve por essa revisão da Cochrane? A revisão é Pharmacotherapy for Mild Hypertension. A de 2012 é citada na diretriz, mas eles distorcem o que ela falou. E em 2026, na semana seguinte à liberação da diretriz brasileira, em 2016 não, desculpa, em 2025, na semana seguinte à liberação da diretriz brasileira, foi lançada a atualização dessa diretriz, revisão sistemática. Essa revisão sistemática, Cochrane fala o seguinte: se você tem uma hipertensão estágio 1, sistólica entre 140 e 159, e você não tem alto risco cardiovascular, ou seja, você não tem diabetes, você não tem doença renal crônica e você não tem alto risco cardiovascular, remédio não ajuda. Remédio pode reduzir um pouco o risco de infarto não fatal, mas aumenta o risco de efeitos colaterais. E tem outro estudo que avalia, inclusive, em pacientes com alto risco cardiovascular já, e dizem que você tentar deixar a pressão sempre mais baixa do que deveria, eh, faz com que você use, em média, um remédio a mais. Então, basicamente, se você está tentando tratar hipertensão estágio 1 em pacientes sem outras comorbidades que aumentem esse risco cardiovascular, você está diminuindo um pouquinho o risco de infarto, mas você está dando mais remédio, mais efeito colateral. E mais efeito colateral entra aqui hipotensão ortostática, entra problema renal, inclusive, queda, risco de queda, de tontura, de várias coisas que, se a gente está pensando, inclusive, em pacientes idosos, pode ser mais prejudicial do que a pequena redução de infarto não fatal que tem. Então, não é para gente dar remédio para pessoas com hipertensão leve.
a menos que elas queiram. A gente tem que lembrar que E um nem monte de tudo gente quer. que todo e um monte ainda mais depois que sai no Fantástico. Exatamente. Então, não dá pra gente ficar falando de evidência e esquecer método clínico centrado na pessoa, esquecer a perspectiva do paciente. A ideia é falar: "Velho, olha só, sua pressão é leve, sua pressão é tranquila. A gente pode tentar, inclusive, segurar com medidas não farmacológicas. Vamos ver, tentar motivar de alguma forma a mudar estilo de vida. Eu posso te prescrever um remédio. Se eu te prescrever o remédio, não faz você morrer menos, não faz você ter menos AVC, não faz você ter menos problemas grandes no futuro, reduz um pouquinho o risco de infarto, mas aumenta o risco de tontura, aumenta o risco de problema hidroeletrolítico, aumenta o risco de queda, aumenta o risco de você ter uma queda, bater uma cabeça e ter um problema por conta disso. Você quer trocar um problema por outro? Toma o remédio. Você não quer trocar um problema por outro? Continua vindo aqui, a gente vai vendo. Se essa pressão piorar, a gente trata. Se essa pressão não piorar, você vai ser um hipertenso estágio 1 leve, que não tem benefício evidente de usar remédio. Bom. Pessoa quer, toma remédio. Pessoa não quer, viva, não vai tomar Sim. remédio. E essa é uma das grandes dificuldades de aplicar diretrizes na prática também. A gente falou de várias questões metodológicas, mas também tem que o contexto vai ser diferente para cada pessoa, né? Então, tem que ter essa questão de decisão compartilhada, falar sobre as evidências e ajudar a pessoa a decidir de acordo com valores. É super complexo, É, que a gente, de forma geral, é mais fácil seguir um fluxograma. seguir um fluxograma. Enfim. E às vezes a gente fica frustrado. Sim. Às vezes a gente não quer que a pessoa use remédio. Pô, sua pressão tá Eu 144. expliquei por 15 minutos. Por que que você quer um remédio? Poxa, aí você sente que você falhou. Aham. Você não conseguiu comunicar a evidência e a pessoa quer uma coisa diferente de você. Mas assim, se a pessoa não quer um absurdo, tipo um antibiótico para uma doença viral, É, e bem ou mal, você tá dando essa você opção. tá dando a Se você opção. se você abriu essa Você conversa, tem que aceitar. exatamente, É, não dá pra gente colocar nossos valores em cima de todo mundo, né. pois é. Enfim. E uma outra polêmica, acho que já estamos esgotando as polêmicas, mas ainda tem algumas. Meta, A maior polêmica de todas. meta. E Tá. aí? A pessoa é hipertensa, vai tratar. E aí, como qualquer doença crônica, a gente precisa estabelecer onde a gente quer chegar com o paciente. Eu acho que muita gente falha nisso. Olha, você é hipertenso, sua hipertensão tá sua sistólica tá 190. Então, se eu conseguir deixar essa pessoa hipertensa estágio 1, eu já tô feliz. Porque é isso, redução de 5%, 5 pontos de milímetros de mercúrio na pressão já reduz risco, nesses Uhum. casos muito graves aí. Então eu já tô feliz. Só que talvez a meta que eu vá estabelecer com ele é que seja abaixo de 140 a sistólica. Ah, mas ele é diabético, tem uma glicada de 11, ele tem doença renal crônica, está evoluindo, ele é obeso, quer emagrecer, começa a ficar difícil chegar em todas as metas. Então a gente tem que pactuar metas com os pacientes. A gente tem que tentar chegar lá e o paciente tem que concordar com aquilo, Sim. tá? Porque senão não vai chegar. Até por educação em saúde, né, ele saber o que que ele tá fazendo, O por que é que que tá a gente tá buscando? exatamente. Se você ficar ali buscando uma pressão de 112, de 120, e ele tá feliz com a de 160, Exato. você nunca vai conseguir que ele tenha a adesão que você espera. Sim, vocês estão falando 2 Vocês línguas estão falando diferentes. 2 línguas, é isso. Então ele vai dizer pra você que tá usando, vai chegar em casa e não vai usar, porque pra ele 16 tá bom. Então tem que pactuar a meta. Mas que meta, a partir de quanto de pressão sistólica? A gente está usando sistólica aqui mesmo, muito se falava antigamente sobre a diastólica ser mais importante, mas é a sistólica a meta mesmo. A partir de quando que realmente a gente vê uma redução de desfechos? 140. Precisou tratar, você está tratando, é porque ou aquela pessoa não pode ficar com aquela pressão, hipertenso estágio 1, mas é diabético, mas já tem um prejuízo no rim, então você não vai aceitar o hipertenso estágio 1 porque não é mais leve, então tem que ficar abaixo do estágio 1. É hipertenso estágio 3, tem esse corte de 140 que realmente tem melhores desfechos, ou a pessoa é hipertensa estágio 1 leve e quis tratar, se ela quis tratar, porque ela quer uma pressão mais baixa, então você vai estabelecer essa meta de 140 também. Então 140 é a meta. O que é que aconteceu? 2015 ou 2016 saiu um ensaio clínico chamado SPRINT. E a cardiologia tem uma coisa que tem uns estudos que eles amam, e eles acabam ignorando outros. Sim. E o SPRINT foi um desses. O SPRINT foi um estudo que mostrou o seguinte, que quando você estabelece uma meta de pressão abaixo de 135 ou abaixo de 130, você consegue melhores desfechos clínicos do que uma meta de pressão abaixo de 140. Então o SPRINT, e é um ensaio clínico bem feito. O SPRINT é um ensaio clínico bem feito que mostrou que quando você estabelece como meta 135 ou 130, você tem menos infarto, você tem menos AVC, você tem menos efeitos cardiovasculares do que quando você estabelece uma meta de 140, tá?
E a cardiologia amou o sprint, adotou o sprint, leva o sprint no colo para qualquer lugar que vai, e o sprint virou uma bíblia da meta de pressão para os cardiologistas. Qual que é o problema com o sprint? O sprint fez um acompanhamento de 2 anos e pouco. Agora eu não lembro exatamente qual que foi o corte de tempo do sprint, mas foi algo em torno de 2 anos de acompanhamento e mostrou nesses 2 anos a redução de desfechos cardiovasculares. Só que tem análise posterior, com 4 anos e meio de acompanhamento desses pacientes, e os benefícios sumiram, tá? Não acharam mais benefício. Tem estudo, depois também mostrou que os pacientes não estavam mais aderindo ao tratamento e não estavam com a pressão naquela meta também. E tem um editorial do JAMA que saiu logo depois do sprint, porque a American Heart usou o sprint para mudar a meta de pressão para 130. Saiu um editorial do JAMA que mostrou que agora, com novo corte de pressão, com nova meta de pressão, milhões de americanos, da noite pro dia, viraram hipertensos e têm que usar remédio. E que, em média, a cada 10 americanos que precisariam usar mais remédio por causa da meta, um se beneficiaria com redução de desfecho cardiovascular, um não teria diferença e 8 teriam prejuízo com eventos adversos. E entre os prejuízos, não só tem eventos adversos, tem o custo, mas tem a questão que, por exemplo, lá é muita questão de plano de saúde, né? Sim. E aí você agora tem uma doença prévia, porque você agora é hipertenso. Agora que você é hipertenso, o plano de saúde fica mais caro. Uhum. Pô, aqui também, quem tá usando o plano de saúde vai ter uma doença prévia, vai ficar mais caro. Isso só com o enter de PDF, né? Isso Você... com um PDF. Exatamente. 15 cardios disseram, "Ah, vamos fazer isso? Vamos, gostei desse estudo aqui." Pronto, milhões de americanos Sim. se deram mal É agora, uma coisa porque séria, né, pô? é uma coisa séria. E aí o sprint diz isso. E a American Heart fez uma revisão sistemática, se eu não me engano, em 2017, que incluiu o sprint e que mostrou que realmente tinha essa redução de desfechos. Pedro, então por que é que você é contra a meta de 130 se tem essa redução de desfechos? De desfechos? Porque não é só o sprint que existe. Uhum. Existem outros ensaios clínicos que falam de meta de pressão também. Existe revisão sistemática da Cochrane falando de meta de pressão. Existe revisão sistemática da Cochrane falando de meta de pressão em pacientes com doença renal crônica, em pacientes com doença cardiovascular já estabelecida. Todos esses ensaios clínicos, todas essas revisões sistemáticas incluem o sprint, então o sprint está lá na análise da Cochrane em mais de uma revisão sistemática. E todos eles concluem que os benefícios não são superiores aos prejuízos quando você compara uma meta de 140 a uma meta de 135 ou 130. Então, assim, beleza, o sprint mostrou isso, mas o sprint, ele não atropela toda a outra evidência que existe no mundo, não. O sprint é mais uma evidência. Uhum. E quando a gente faz revisões temáticas de grande valor, como são as da Cochrane, e o sprint está lá, mostra que o sprint não é a conclusão final. Então, se as revisões temáticas Cochrane, incluindo o sprint, estão dizendo que não precisa de uma pressão de 130 como meta, que basta 140, por que eu vou botar o sprint acima disso? E aí, quando você vai ver, essas revisões temáticas da Cochrane já existiam quando a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi feita. E não foram incluídos lá. Eles escolheram... Eles escolheram botar o sprint, eles escolheram botar uma revisão sistemática da American Heart de 2017, eles escolheram uma outra revisão sistemática que envolve 10 ensaios clínicos, 2 concordam, é o sprint mais um, que falam que tem benefícios, outros 8 não, mas o losango tá ali um pouquinho pro benefício. Eles escolheram as evidências que mostram que precisa de uma meta mais baixa e deixaram de fora evidências robustas, grandes, conhecidas. Pô, eu achei. Eu cheguei lá no PubMed, eu cheguei lá na Cochrane e eu botei assim, meta de pressão. E eu Tá na Deep achei. Web, né? Não foi na Deep Web, não, eu não, não. E eu não sou um epidemiologista, especialista maravilhoso, não é. Eu cheguei lá na Cochrane, no PubMed e achei. Como é que eles não acharam? Então, assim, eles não quiseram incluir essas revisões temáticas que iam contra o sprint, porque o sprint é a menina dos olhos da cardiologia com relação à meta de pressão. Então, a verdade é não precisa... A verdade é assim, vamos lá, eu não sou dono da verdade. As melhores evidências disponíveis apontam no sentido de que não há benefício adicional em você botar uma meta de pressão de 130 em comparação com 140. O que acontece é, você usa um remédio a mais como média. Então aumenta custo, aumenta risco de efeito colateral. Então, assim, se é mais remédio, mais efeito colateral, mais custo e sem benefício, isso é um cuidado de pouco valor ou de nenhum valor. Então a meta é 140. Desculpa a ARRA, desculpa a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas a meta é 140 de sistólica. Não dá para
aceitar o sprint sobre tudo isso. Não, mas é importante mesmo ter essas discussões, inclusive nos comentários aqui na descrição do nosso podcast, do vídeo, a gente coloca esses links para as pessoas lerem também, tirarem suas próprias conclusões, que eu acho que é interessante fazer esse exercício, né. E acho que a última polêmica ou pergunta aí, é em relação à própria nomenclatura, Hum. porque às vezes a gente usa a hipertensão como uma coisa dicotômica, né, tipo: "Ah, é hipertenso ou não é", mas tem pessoas que têm uma hipertensão e a pressão média é 145/95 e tem pessoas que toda vez que tá no consultório tá 190/120. Dá até vontade de mudar para o pronto-socorro. Exatamente, é aquela coisa que a gente vê por aí o pessoal usando captopril, É, né, pra pois é. baixar na hora, tem essa polêmica da urgência hipertensiva, enfim, né, mas são casos diferentes. É. E aí, assim, tem 2 coisas pra gente falar de nomenclatura aqui. Primeiro, as nomenclaturas diferentes em diferentes diretrizes. Uhum, Porque aqui no Brasil, a hipertensão estágio 1 é 140 a 159 de sistólica. Estágio 2, 160 a 179. Estágio 3, 180 para cima. Se você for ver a American Heart Association, agora para eles, hipertensão estágio 1 é de 130 a 140. sim. De 140 para frente é estágio 2. Então, se você está estudando, não basta você só aceitar que é estágio 1 estágio 2, tem que ver o que é aquilo. Então, quando eu fui ver, por exemplo, aquela revisão, Pharmacotherapy for Mild Hypertension, estava escrito Mild Hypertension, hipertensão leve. Eu não pude aceitar a hipertensão leve como o que eu considero como Sim, hipertensão tem que leve. ver o que estão Eu usando como tenho que ver critério. o que é que eles estão usando. Para Uhum, eles era 140, uhum, sem diabetes, síndrome renal crônica, sem doença cardiovascular estabelecida. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E a gente vê isso em outros lugares também. O que é alto risco cardiovascular? Vai ter lugar que vai ser acima de 20, vai ter lugar que vai ser acima de 10. E se você for perguntar para os pacientes, é acima de 50. Então, nomenclaturas dizem coisas, tá? uhum, Então, a gente tem que tomar cuidado com a nomenclatura quando a gente estuda, a gente tem que tomar cuidado com a nomenclatura que a gente passa para o paciente também. sim. Porque se eu for usar a nomenclatura American Heart, o que eu considero como hipertensão leve, eu vou chamar de hipertensão grave para o paciente. O paciente vai ouvir, eu tenho hipertensão grave, eu preciso de remédio. Uhum. Então a linguagem importa e a linguagem nem sempre traduz o que a evidência fala. Mas aí tem aquilo, hipertensões e hipertensões, como você falou. Você tem um paciente com hipertensão estágio 1, ele provavelmente, se não tem nenhum outro problema, não vai se beneficiar de tratamento. Se tem um paciente com hipertensão estágio 3, não tem conversa. Aqui, quer dizer, sempre tem conversa, porque o paciente pode não querer tomar o remédio, mas não tem esse pisar em ovos de será que eu devo prescrever remédio ou não, porque a hipertensão aumenta muito o risco de infarto, de derrame, de outros eventos cardiovasculares quando você tem hipertensão lá em cima. Então tem uns estudos da hipertensão lá de trás, século passado, que era um NNT de 3, assim, para evitar morte em 5 anos, porque era a galera com a pressão de 20. Uhum. Então, você tem que deixar muito claro que se a hipertensão é leve, se a hipertensão está junto, se não tem outras coisas, vamos conversar sobre evidência. Hipertensão estágio 2, galera, olha só, a gente vai ter que falar de remédio, podemos entrar com associação de medicamento, porque quando você bota associação em um comprimido só, que infelizmente a gente não tem no SUS, então cuidado com o custo disso, melhora um pouquinho a adesão, porque é uma tomada só, mas estágio 3, meu filho, olha só, você vai ter que assustar esse paciente, vai ter que dizer para ele que está correndo risco de ter um infarto esse ano. A comunicação começa a ser diferente, porque aqui a evidência é muito robusta em uma direção só. Se você não baixar a pressão desse cara com hipertensão grave lá em cima, ele está correndo um risco real. Então a gente tem que traduzir a evidência para o paciente da forma que a evidência está. E nesse caso não tem muita discussão, não. Precisa baixar e tem alguns estudos que mostram que a cada 5 milímetros de mercúrio que você baixa, você já consegue ter uma redução de risco. Então a pessoa que tem uma pressão de 190 de sistólica, você baixou para 180, Uhum. tá na meta? Não, mas, pô, talvez não seja esse ano que ele vai infartar. Sim, Então a gente precisa saber trazer o alarme quando tem o alarme para trazer. com certeza. Isso que você falou acho que é importante, porque às vezes quando a gente vai criticando, trazendo contrapontos para algumas recomendações que são mais tradicionais ou algumas diretrizes, tem algumas pessoas que falam: "Ah, então você acha que não você não acredita em hipertensão? Não precisa Hipertensão fazer não existe. nada, né? Vamos parar de medir a pressão de todo mundo, né?". Quando tem casos e casos, a gente vai ter que considerar os fatores de risco, o contexto específico, então acho muito importante você trazer isso. E é aquilo, a evidência que está sendo construída hoje em dia é muito em cima do detalhe. Uhum, Não tem ninguém estudando se vale a pena a gente baixar a pressão de quem tem 200 de sistólica, porque uhum. isso está estabelecido. Sim. Então, quando a gente fica discutindo aqui a pressão de 140 para 130, porque é isso que está sendo Uhum, debatido hoje, porque ainda existe controvérsia ali, ainda existem interesses distintos.
200, acabou. Ninguém mais está conversando sobre isso, porque isso já está muito bem estabelecido. Boa. Pedro, acho que passamos por muita coisa. Acho que vai ficar o convite para você voltar e discutir outros detalhes que o pessoal tiver dúvida aí. Mas antes da gente acabar, queria que você deixasse 3 mensagens finais para quem chegou até o final desse podcast sair com isso na cabeça. Tá. Eu acho que a primeira das 3 mensagens é essa última que a gente discutiu. Pressão muito alta é um problema. Não tem como você ignorar uma pressão muito alta. A pessoa está com uma pressão acima de 160. Inclusive, eu fui pesquisar. Já que tem isso com a hipertensão estágio 1, será que a hipertensão estágio 2 também está tão bem estabelecido assim? E tá. Os benefícios de você tratar uma pessoa com remédio que tem hipertensão acima, uma pressão acima de 160 sistólica, estão muito bem estabelecidos, não tem controvérsia ali. Então, pressão muito alta é um problema, precisa de tratamento, e valorize o tratamento não medicamentoso, tá? Até na diretriz tem ali dizendo que mais de 20 milímetros de mercúrio você consegue baixar só com tratamento não medicamentoso. Então, isso é para sempre. Então, é um problema a pressão muito alta, trate a pressão muito alta. Não tem para onde correr isso. Acho que a segunda mensagem é a seguinte: tá tudo bem você seguir diretriz, Sim. tá? A gente ficou meia hora falando, Se a diretriz é ruim, mas tudo bem. mas tá tudo bem. Porque a gente vê coisas assim absurdas, tá? A diretriz manda você pedir 9 exames todo ano. Mas a gente pega pessoas pedindo 50 todo ano. Então, assim, você vai errar menos se você seguir a diretriz do que se você for freestyle. Então, claro, é bom você ver evidência daquilo que realmente importa para sua prática, para você ter capacidade de fazer uma análise crítica da diretriz e desobedecer a diretriz quando a evidência apontar em outro sentido. Beleza, é isso que a gente está falando aqui esse tempo todo. Mas se você não está ciente da evidência, tá tudo bem seguir a diretriz. Boa. E última O mensagem? último e talvez mais importante, não atrapalhe a vida dos seus pacientes. À toa. Não atrapalhe a vida dos seus pacientes à toa. Porque assim, você ser hipertenso é ruim. Mas se você é um hipertenso sem médico, sem acompanhamento, sua vida segue livre, lisa, até você ter um problema, se sua pressão for muito alta mesmo. Mas você vive 15 anos bem, porque você não tá tendo que fazer exame, você não tá tendo que fazer, que tomar remédio, você não tá preocupado com o que pode acontecer com você, não tá tendo que medir a pressão toda hora. Então você ser hipertenso não é um problema. Você ser hipertenso com acompanhamento, isso que é chato. Sim. Então torne o acompanhamento menos chato. Foque no que realmente vai trazer benefício. Foque no que realmente importa. Peça exame se vai determinar a conduta, se realmente traz benefício para o paciente. Bote remédio só se for necessário. Porque muitas vezes a gente está fazendo esses cuidados de pouco valor que atrapalham a vida do paciente sem trazer benefício. E aí muitas vezes é chato ser hipertenso por nossa causa e não por causa da pressão. Muito bom. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite. O pessoal pode ficar à vontade para deixar comentários, deixar dúvidas, a gente caminha tudo pro Pedro responder aí. E fica aí já o convite para as próximas vezes. Eu que agradeço o convite, estou à disposição quando chamar. Então o episódio de hoje foi esse e até a próxima.